Irmãos e irmãs, hoje no Evangelho da Missa, nesse 8º domingo, nós concluímos esta proposta da liturgia, que foi a leitura do Sermão da Planície, o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Há 2 domingos atrás, nós iniciamos este capítulo do Evangelho que traz este sermão do Senhor, dirigido aos apóstolos e a todos aqueles que estavam ali para ouvir. Diz o texto de São Lucas que era uma grande multidão. Dizíamos lá no primeiro domingo que nós começamos a ler o Sermão da Planície, que não podemos confundir este sermão com o famoso Sermão da Montanha, que é outro contexto e que está em outro evangelho. Aqui estamos em São Lucas. O Sermão da Montanha está no Evangelho de São Mateus. O Sermão da Montanha, que relata São Mateus, ele é um discurso que Jesus dirige exclusivamente para os 12 apóstolos que estão reunidos com ele no alto do monte. Aqui Jesus faz uma pregação para uma grande multidão. E quando nós vamos meditando o Sermão da Planície, a sua mensagem, que começa com as bem-aventuranças, depois passa para os 4 ais. Bem-aventurados vós os pobres, ai de vós os ricos. Bem-aventurados vós que tendes fome, ai de vós que vos fartais. Bem-aventurados vós que chorais, ai de vós que agora rides. Bem-aventurados vós aqueles que vos caluniam, ai de vós que todos vos elogiam. Os 4 ais, as 4 bem-aventuranças. Depois o Senhor vai desdobrando esse ensinamento e chegamos hoje na sua conclusão. Se pudermos dar assim um tema central para o Sermão da Planície, poderíamos dizer que se trata do querigma. Querigma, essa palavra grega que nós sabemos significa primeiro anúncio. Jesus está tendo ali um primeiro contato com a multidão de pessoas sedentas em ouvi-lo. Então o Senhor faz este anúncio central, a mensagem principal da sua boa nova. O catecismo chama de querigma, primeiro anúncio do Senhor. E no centro do querigma cristão, sem dúvida nenhuma, está o mistério pascal de Cristo. São coisas elementares que nós aprendemos lá na catequese, que a liturgia traz para nós de novo na celebração, para nossa informação, para nossa lembrança, para o nosso aprofundamento, né? É importante saber essas palavras-chave, né? Querigma é uma delas. Então, se qualquer pessoa nos aborda um dia desses por aí, nos pergunta: então, você é católico? Você vai à missa? Sim. Fez catequese? Sim. Explica para mim o que é o querigma. Temos que saber explicar de forma simples, mas assertiva, né? Então, o querigma, o que é? O primeiro anúncio do Evangelho, o anúncio central, a mensagem central. E qual é o conteúdo do querigma, dessa mensagem central? O mistério pascal, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Mas isso, irmãos e irmãs, não é apenas algo teórico, não é apenas um ensinamento bonito que Jesus faz para que nós possamos ficar entretidos, né? Que possamos passar um bom momento. Não. O querigma deve ser assumido por nós, pela nossa fé, e deve ser vivido no nosso dia a dia. Devemos encarnar o ensinamento de Jesus no nosso fazer diário, senão não serve de nada. O cristão que apenas ouve falar coisas de Deus, ouve falar coisas do Evangelho, ouve falar coisas da doutrina da igreja, mas não as põe em prática, não está sendo verdadeiro discípulo. E no Sermão da Planície, Jesus condena esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de fiel, que na verdade é um infiel. Ao longo desse sermão nós vamos vendo
como Jesus vai dando exemplos práticos disso. Então vamos entendendo que para viver o querigma de Jesus, precisamos viver a virtude central, que é a caridade, que é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo, amor aos irmãos. E o amor é algo concreto, não são ideias filosóficas abstratas, distantes da realidade. Não, o amor é algo concreto. O amor se prova com obras, com ações, com atitudes, com posturas diárias. Aonde quer que nós nos movamos, dentro da nossa casa, no meio dos nossos amigos, seja eles quem forem. E se nós não vivemos esse amor em todos os ambientes, se nós não somos coerentes com essa mensagem, caímos no vício que Jesus condena no texto de hoje, que é a cegueira espiritual, a primeira delas, e a segunda é a hipocrisia. Jesus começa o texto de hoje ensinando em parábolas de São Lucas, não é? E ele começa com essa primeira parábola, uma comparação. Pode um cego guiar outro cego? Acaso se um cego não guia outro cego, ambos não cairão dentro de um buraco? Claro, né? Uma parábola clara para nós. E de que cegueira Jesus está falando aqui? É claro que se fala da cegueira espiritual, daqueles que não sabem enxergar a Deus, os ensinamentos de Deus e a vontade de Deus, mesmo estando, digamos assim, convertidos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo católicos, podemos correr o risco de ser católicos cegos, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm intimidade com a doutrina da igreja, que não sabem então instruir outros, guiar os outros no caminho correto. E existem muitos cristãos assim hoje em dia, infelizmente, que são cegos, que não conhecem de verdade a doutrina cristã e saem por aí falando besteira, como se estivesse falando em nome da igreja, mas não estão, porque a igreja não ensina besteiras, a igreja ensina a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é palavra de vida, que é palavra de salvação. Por isso, para viver essa caridade, para encarnar o querigma, o primeiro passo é sair da nossa preguiça e buscar conhecer mais das coisas de Deus, ler com mais frequência a Bíblia e meditar na palavra de Deus, ler o catecismo da Igreja Católica e os escritos dos papas e dos doutores, conhecer, ser pessoas que sabem o que é ser católico de verdade, não apenas de forma superficial, mas conhecendo na medida das nossas capacidades, na medida das nossas possibilidades. Nem todos poderão se dedicar profundamente à doutrina da igreja, é claro, nem todos poderão ser teólogos, especialistas nas coisas sagradas, mas todos podemos melhorar um pouquinho. Devemos fazer isto. Não podemos perguntar, qual foi a última vez que eu fiz um estudo bíblico, que eu li a Bíblia com vontade de entender o texto sagrado? Qual foi a última vez que eu li o catecismo? Qual foi a última vez que eu li os escritos dos papas recentes? Ou será que eu fiz isso alguma vez na vida, né? Conhecer para não sermos cegos, que guiarão outros cegos, ensinando superstições, doutrinas erradas. Devemos ensinar o que Deus nos revelou, e para isso é preciso conhecer. Outro fator da vivência da caridade que precisamos viver, irmãos e irmãs, sem dúvida nenhuma, para encarnar o querigma na nossa vida prática, é fugir da hipocrisia. Jesus fala disso hoje também no texto, não é? Porque você quer tirar o cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave que está dentro do seu próprio olho? O que isso significa? Significa a pessoa que julga os outros sem julgar a si mesmo, aponta os defeitos alheios e não luta para corrigir os próprios defeitos. É um fruto do orgulho, que é o inimigo principal da caridade. A pessoa orgulhosa acha que já sabe, que já é boa, que não precisa melhorar.
Tem gente que fala assim: padre, eu nunca matei, nunca roubei, então sou uma pessoa boa. Opa, peraí, mas existem 10 mandamentos, não só 2. Isso aí você falou de 2, tá legal. Não matar, beleza, 5º mandamento. Não roubar, né, que é o 7º mandamento, né? É o 7º ou 8º? Quem me corrige aí? 7º ou 8º? 7º, né? Opa, ainda bem, né? Passar vergonha em público aqui diante do YouTube aqui, meu Deus do céu. Talvez até lá no Afeganistão estão assistindo a gente e o padre ensinando coisa errada aqui. Tem outros 8 mandamentos nesse caso, né? Irmãos e irmãs, precisamos conhecer a doutrina de Deus e precisamos lutar para vivê-la. Não se trata de ser perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos pecados e temos que nos arrepender desses erros, nos arrepender desses pecados, mas buscar de verdade uma profunda conversão pessoal. Se estamos em atitude de conversão, então poderemos ajudar os irmãos. Isso é caridade, corrigir o outro, tirar o cisco do olho do outro, mas com caridade. Corrigir sem dar uma pedrada na cara do outro, né? A pessoa faz uma coisa errada, você vai dar uma pedrada na cara dela. Seu burro, jumento, idiota, tá vendo que você está errado? Essa não é a forma correta de corrigir, não é verdade? Corrigir é um ato de amor, como o bom pai, a boa mãe que corrige os seus filhos por amor. Olha, não faça isso porque isso é errado. Eu quero o seu bem, quero que você melhore. Então, não faça essa coisa, faça aquilo, né? Não enfia o dedo na tomada, porque senão você vai tomar choque. Coisas do tipo, né? Não atravessa a rua correndo, porque vai vir um carro, vai te atropelar. Isso é corrigir por amor. Pessoa que quer proteger, quer ajudar, quer instruir. Não se trata de jogar na cara dos outros seus pecados. Isso não é caridade. Isso é hipocrisia, porque nós também temos pecados. Como nós podemos ficar acusando os outros, né? Quem acusa os outros assim é hipócrita, não vê os seus próprios erros e então não consegue ter empatia. Dizendo com a palavra cristã, não consegue ter misericórdia com o outro, né? Vocês lembram do domingo passado, nesse mesmo sermão que estamos analisando e estudando e rezando, Jesus falava disso. Com a mesma medida com que vós medirdes os outros, vós também sereis medidos. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Jesus, que nos ama, está nos ensinando o caminho da salvação. Se nós não somos misericordiosos com os outros, Deus também vai ser implacável conosco no juízo final. E isso não é legal, né? Porque todos nós temos culpa no cartório. No dia do juízo final vamos precisar da misericórdia de Deus. E para merecer a misericórdia, Deus nos coloca uma condição: sede misericordiosos com os demais. Com a mesma medida com que vós medirdes os outros, sereis medidos. Se medimos os outros de forma implacável, com falta de caridade, com raiva, com ódio, no dia do juízo nós seremos julgados com dureza. Mas se nós somos misericordiosos, corrigimos. Não se trata de ser omissos diante do mal, não. Não se trata de se calar diante do crime, não. Temos que denunciar, temos que corrigir, temos que falar, mas falar com caridade. Falar com o intuito de ajudar o outro a ser melhor, com o intuito de que todos nós, como irmãos, sigamos o nosso Mestre que morreu por nós na cruz, perdoando os seus agressores. Que Jesus disse lá no alto da cruz, quando estava sendo crucificado: bandidos, vocês vão ver no dia do juízo final, vou acabar com vocês, o meu Pai é o chefão lá do céu, eu vou arrebentar com vocês, seus bandidos. Não, Jesus falou isso? Não. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso foi o que fez Jesus. Rezou ao Pai por aqueles que estavam torturando e matando. Essa
deve ser a vivência da caridade que nós buscamos, irmãos e irmãs. Não é fácil viver essa realidade, porque nós temos nossos defeitos, mas precisamos nos colocar em caminho, sermos verdadeiros discípulos do Mestre, fugindo da hipocrisia, fugindo da cegueira espiritual, para encarnar o querigma do Evangelho dentro do nosso coração e expressá-lo nas nossas ações diárias, na nossa casa, entre os nossos amigos e em todos os lugares. Fugir da hipocrisia é ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Estamos perto do carnaval, né? Agora, por exemplo, tem muitos cristãos hipócritas que fazem o quê? Vão na missa hoje, no domingo, bonitinho, se arruma, penteia o cabelo e tal, vem sóbrio para a igreja, assiste a missa, todo mundo olha e fala: nossa, que pessoa maravilhosa, que exemplo, que coisa linda, que coisa fofa. Daí termina a missa e cai na gandaia, né? Então, opa, agora já fui na missa, agora eu vou juntar, não com os amigos da igreja, que são gente certinha, agora eu vou ligar para os meus amigos, né? Da tropa dos brabos, né? Do bonde do Tigrão, e vamos tocar o terror na cidade. Aí sai, pai, não sei o que, né? E assalta banco, rouba carro, atropela os velhinhos na faixa de pedestre, enche a cara de cachaça, né? Cai na gandaia e pronto. E na quarta-feira de cinzas está aqui de novo, pim, bonitinho, para o padre colocar cinza na cabeça dele, né? Isso é um exemplo de uma pessoa hipócrita. Por mais cinza que coloque na sua cabeça, por mais missas que assista, quando morrer, vai direitinho, sem escala, para o colo do capeta, né? Nem faz escala, vai ser, ó, diabão vai estar só assim, ó, vem neném, vem, você que era do bonde do Tigrão, cai aqui no colo do papai, né? Hipocrisia. Então Jesus, que nos ama, está nos advertindo: não sejais hipócritas. Se nós somos cristãos, vamos ser cristãos aqui, ali, no passeio, no descanso, entre os amigos. Não vamos ter grupinhos, agora o grupo da igreja, agora o grupo do assalto a banco, agora o grupo de ir para a zona. Não, cristão em todos os lugares, senão não adianta de nada sermos pessoas de uma só peça, de uma só atitude, porque somos discípulos do Senhor. Vamos pedir a nossa mãe, Nossa Senhora da Abadia, que nos ajude, interceda por nós. Ela é mãe de misericórdia, que ela nos ajude a entender essa mensagem do Evangelho, a viver a caridade de verdade, e então caminharmos todos unidos para a casa do Pai.